Eu gostaria aqui de trazer um assunto bem interessante aí a você. Em o livro Aventuras Além do Corpo, com o autor William Buhlman. E William Buhlman, ele era totalmente cético sobre essas realidades extrafísicas. Ele era agnóstico, não acreditava na vida após a morte. E aí, um certo dia, antes de 1972, e só começou a dar andamento mesmo, a tua mente só se abriu, a mente dele, depois de 72, de 1972. Mas antes disso, ele tinha um vizinho em particular, um amigo, né? E ele relatou para o William Buhlman que ele havia dormido, entrou num sono meio profundo e de repente de algumas horas ele se viu fora do corpo, flutuando acima do seu corpo, totalmente lúcido. Ele falou isso pro William Buhlman. O William Buhlman falou: o quê? Será? Será possível? E ele falou com todas as letras: eu estava totalmente nítido, via meu corpo, me via flutuando, tocava a parede, tudo. Então isso foi daquele agnóstico, cético, que não acreditava no mundo espiritual, nos mundos paralelos. Ele começou assim a se questionar interiormente, William Buhlman. E aí ele começou a buscar assuntos, livros a respeito da pesquisa do não físico, porque ele relatava o não físico, né? O mundo projetivo, o mundo extracorpóreo, ele designava como mundo não físico, ou o corpo também não físico, que é o corpo astral, corpo extrafísico. E aí o William Buhlman, ele deixou uma experiência bem interessante que ocorreu com ele, a primeira experiência extrafísica, em que ele estava meio sonolento, meio acordado, meio dormindo e, digamos, sonhando. Um sonho mais assim, que estava no sonho, ele estava com 4 pessoas ali, já estava se desenrolando algo ali, né? E aí, só que ele estava sentado, se eu não me engano, ele estava sentado na cadeira, no físico mesmo, tá? Só que ele estava meio dormindo. E aí, do nada, ele acabou batendo a cabeça dele na madeira da mesa, bateu com muita força. Deu um estalo. Nessa, ele se viu deitado e ele percebeu que já estava consciente. Deitado. Opa, estou consciente. Eu estou fora do corpo. Aí ele viu a parede, tá? Ele tocou no padrão molecular da parede ali, sentia como se estivesse sentindo a densidade do físico. Isso já ocorreu comigo diversas vezes, quando eu estava no local. Já passei para vocês as minhas experiências projetivas, que a parede de um determinado local do plano extrafísico é a mesma que a nossa aqui, tá, pessoal? Se você for dar um murro na parede, você vai machucar os dedos astrais, tá? Não vai nessa não, que já aconteceu isso comigo. E é concreto puro. Mas como assim, Roberto? Concreto puro astral, cara. Concreto puro astral. Não vai nessa não. Uma vez ou outra, mas você consegue atravessar as paredes da terceira dimensão, desse mundo tridimensional do físico. Aí dá. Quando você já entra num padrão extrafísico, é um pouquinho complicado, tá? Pode ocorrer? Pode ocorrer uma passagem do extrafísico para um extrafísico também, mas nem sempre. Bom, então ele se viu deitado,
Aí ele pensou, vou levantar-me. Ele pensou, levantou-se, o corpo astral dele começou a entrar no processo vertical em que ele estava ficando em pé. Nessa que ele ficou em pé, olha só que interessante. Ele era muito observador, o William Buhlmann. Muito interessante. Isso é muito bom para quem está saindo do corpo, se observar. Ele começou a erguer os seus braços, suas mãos e começou a tocar sua mão sobre a outra ali. Ele sentiu a densidade. Peraí, parece que eu estou no físico, cara. Eu estou no físico. Opa! Tocou em suas pernas também. Era como se estivesse tocando em carne e osso. Só para vocês terem ideia. Então, por isso que muitas vezes as pessoas, quando estão fora do corpo, elas pensam que não estão fora do corpo. Elas pensam que não, eu não estou fora do corpo, porque eu estou vendo meu corpo está denso aqui, como? Mas está... E vai dependendo, vai havendo um processo de sutilidades, sutilez, em que a pessoa ela começa a se levitar, a viajar com a força do pensamento na velocidade superior à da luz. Então, isso era tudo novo. Então, agora o William Buhlmann já se transporta de uma dimensão para outra, atravessa outros confins do universo, atravessa esses sóis aqui, ele já é um ser muito evoluído, né? E foi a primeira experiência, então a pessoa vai se ver densa, e muitas das vezes, saindo do corpo, ele se viu denso. Chega uma hora que você, à medida que o corpo astral ele vai se desenvolvendo, que é a consciência que vai desenvolvendo esse veículo, à medida que a gente vai se sutilizando através de mantras, de técnicas, vai havendo sim vai havendo um processo de sutileza ali nessas partículas ali, vai se sutilizando, vai se tornando mais refinada essas partículas e vai atravessando paredes, paredes energéticas, porque não está mais compatível, ou seja, o corpo astral está mais sutil, aquela parede que é mais densa, tá entendendo agora, pessoal? Aí sim atravessa. Então, muitas das vezes é compatível o corpo astral com a parede energética, não vai. Agora, se o corpo astral for mais sutil, ele vai atravessar determinadas paredes, sóis, águas, vai depender muito da evolução do espírito. Então, ele ficou em pé, ele sentiu, né, o corpo energético, ele falava que não, é o não físico, e começou a tocar, sentiu, olha aqui, né? Então ele sentia como que estivesse no físico. Então isso acontece muito com você também, comigo de vez em quando, às vezes não, às vezes estou um processo mais sutil. E aí ele tocou na parede energética ali, ele sentia o padrão molecular daquela parede ali, como se fosse o próprio físico, assim como se fosse o padrão molecular do corpo físico, extrafísico dele, como se fosse do corpo físico. Para a gente ter esse entendimento. E aí o interessante é que ele viu também nesse quarto que ele estava, que era o próprio quarto dele, ele viu um vulto escuro ali. Aí ele percebeu, não, ali não é uma entidade, pelo contrário, ali é o meu corpo físico ali, mas ali em volta ali, pelo o meu olho extrafísico, eu estou vendo um vulto, mas ali é o meu corpo físico ali deitado, não era uma entidade. E o interessante é que nesse próprio quarto, a parede energética ali foi se dissolvendo numa linda paisagem. Ele viu um verdejante lindo, e aí 10 metros de distância apareceu um homem com barba, com uma túnica, e ele percebeu aquela entidade ali, falou, nossa, eu já estou numa outra dimensão. Quer dizer, isso acontece muito, muitas vezes você sai do corpo, do seu próprio quarto ali você vê, e ali mesmo no seu quarto já modifica tudo, já se abre uma dimensão, é como se fosse um portal no seu quarto, você vê até a tua cama ali, mas já abriu, já descortinou todo um universo paralelo de possibilidades ali, que é bem interessante aí, o processo. E é um livro bem interessante que eu recomendo, tá? William Buhlmann, Aventuras Além do Corpo. É um livro clássico. E ele... isso aí, eu acho que até de conhecimento Rosa Cruz, você que é da Amoric aí, da Rosa Cruz, que o William Buhlmann, ele deixou uma técnica que é bem
se compara com a técnica da Amor, que é bem compatível, em que ele fala assim: visualiza um local que você constantemente visita, né? Ele ia muito na casa da mãe dele, e ele lembrava da sala da mãe dele, né? Tudo, o quadro, a mesinha, o sofá, o tapete, e aí ele fazia esse processo de visualização antes de dormir, ficava visualizando só aquele local. E aí ele conseguia, na experiência extracorpórea, né, corpórea, ir até aquele local lá da sala da mãe dele. Mas e funciona. Agora, essa técnica é técnica Rosa Cruz, tá? É bem interessante. E não que o William Buhlman pegou, não. É intuição, né? Intuição. Mas é bem interessante. E alguns processos também que, quando você está no processo em que você está fora do corpo, está vendo tudo turvo, tudo escuro, né? Isso acontece muito com projetores fora do corpo. Faça-se a luz. Pum. Aí ele fazia isso. Luz, luz. E aí ia se descortinando mais aquelas aquelas nuances escuro, assim, escurecido ali, iam se tornando paisagens ali, ia clareando mais aquelas imagens ali, ia ficando menos ofusca. Então são técnicas interessantes que ele deixou, vale a pena fazer. Quando você tiver com a visão turva, você mentalmente, luz, luz. Agora, ele também já é um espírito muito evoluído, né? E depois de 72 ele passou a ser gnóstico, né? Rosa Cruz, modo de falar, né? Espiritualista, acreditar nessas coisas, como eu acredito, você também. Mas pelo contrário, antes dos anos 72, ele era totalmente contrário, era agnóstico, materialista. E aí agora ele é adapto ao mundo projetivo.